Caro enxadrista, tudo bem com você? Chegamos aqui no nosso 11º episódio de Pense como Neurojogado. E como está, maestro? Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Maravilha, Neuros. Neuros, essa aí, ó, a última partida desse torneio que você vai comentar. O que você conta desse torneio pra gente? Como que foi pra você a participação? Bom, este torneo, como eu tinha falado na anterior partida, que também era do mesmo torneio, foi um torneio especial para mim. Primeiro porque, bom, foi um torneio diferente do que eu estava acostumado, torneio de ida e volta, com grandes jogadores, eu tentando encontrar o meu xadrez, tentando demonstrar que eu poderia ser um grande mestre, mas foi um torneio que, embora foi muito bem, eu ganhei 14 pontos no rating nesse torneio, com 2.440 naquela época, não era pouca coisa, não. Um K10, né? Sim. Então, lembrando que eu tinha 18 anos ainda, não era tão velho. Eh, mas era a época onde a vida em Cuba era bem difícil, sabe? Então, esse torneio, mesmo indo muito bem nas partidas, com bons resultados, teve um momento triste. E foi um momento onde eu precisava. Na verdade, eu ia muito bem no torneio. Eu até podia ganhar o torneio se eu vencesse na última, mas ia de pretas contra Walter Arencibia. Então, eu precisava pelo menos de empatar. Por quê? Porque se eu empatava, ficava entre os três primeiros. Naquela época, eh, a premiação, eu nunca esqueço disso, era um par ou seja, além do troféu, era um par de sapatos eh, que eram artesanais. Era uma coisa feita muito bonita à mão, mas eu não tinha. Eu era bem humilde, então eu tinha que jogar com uns sapatos velhos e que já tinham muito tempo, não tinham estragado, mas era o que tinha naquela época. Então, realmente, foi um torneio deixou duas sensações. Até o ponto que depois da última partida, eu fiquei totalmente desconsolado pelo fato de de não ter ficado entre os três primeiros. Aí, o agora grande mestre Bernal Gonçalves me ajudou muito, ele me ajudou a entender um pouco melhor as coisas e fez alguns comentários que realmente me ajudaram a passar o momento, mas foi um momento bem difícil. Foi complicado, vamos chamar assim. Imagina, mas na época você era mestre internacional já, né? Então, não era fácil a rotina na época. Era mestre internacional, 2.443 de rating. Eu acho que estava no 15 primeiro de Cuba, mas era complexo. A vida para mim não era fácil, não. Então, como eu falei, foi algo realmente difícil. Realmente muito difícil quando eu perdi essa partida. Isso mostra muito a sua humildade até os dias de hoje, né? Quem conhece o Neuros, né? Ver que é uma pessoa super é, feliz, animada, muito grato por tudo, né? Então mostra muito bem as situações que passou e como reflete hoje no seu dia e como as coisas mudaram, como a gente estava conversando antes, né? Rapidamente você virou GM e já melhorou bem as condições suas em Cuba, né? Sim, claro, as coisas melhoraram muito depois que eu virei GM. Mas sabe que às vezes você reflexiona na vida, você para refletir do que aconteceu e esse tipo de trabalho que você passa, fome, não ter roupa, ao final te faz ser a pessoa que você é hoje. Então, embora naquele momento fosse duro, fosse realmente terrível. Hoje em dia eu estou grato de que tivesse acontecido isso, porque talvez aprendi a valorar um pouco mais as coisas. Sim, sim. Isso é uma lição dura que a vida nos dá, mas que a gente foi muito boa pra, é, agora, né? Mas na hora é difícil de ver o lado positivo. Claro, isso me fez um lutador. Sim, isso é muito bom Isso me- demais. É por isso que eu virei um lutador, porque precisava. Sim.
Bacana o relato, Neuros. Então, fica à vontade de contar da sua partida, do torneio, o tabuleiro tá aberto para você. Obrigado. Esta partida é com Carlos Perdomo, que era um jogador juvenil da Colômbia. Era considerado um dos jogadores mais talentosos da América Latina. Ele teve bons resultados em torneios centro-americanos. Acho que chegou a ser campeão centro-americano. Ele participou, teve bons resultados também em campeonatos mundiais juvenis. Então, era um jogador muito conhecido em Cuba. E para mim, este torneio era a primeira oportunidade de enfrentar a outros jogadores de outros países com uma idade mais ou menos similar com a minha. Então, eu queria realmente entender se eu podia lutar contra esse tipo de jogadores, sobretudo porque eu não tive a oportunidade nunca de jogar um torneio por idades. Infelizmente não consegui jogar nenhum torneio por idade e, bom, sempre era um desafio para mim poder enfrentar esse tipo de partidas. Então, esta foi uma francesa. E aqui é engraçado que eu comecei a jogar o cavalo de 2. Minha preparação na abertura era horrível. Mas isto saiu naturalmente. E depois até ficou na moda em Cuba. E eu lembro que depois eu procurei e encontrei a famosa partida de Capablanca. Acho que Capablanca Corso. Capablanca Blanco, perdão. Que jogaram uma posição muito parecida aqui. Só que Capablanca aqui jogou cavalo E5 diretamente, né? Mas minha ideia basicamente era a mesma. Aqui, bispo E3. Cavalo E5 foi a jogada de Capablanca. C3 também foi muito jogada depois. E bispo E3 dá para jogar. Talvez não seja o melhor lance, mas eu seguia fiel ao meu estilo, que nesse caso era desenvolver as peças, ocupar o centro e jogar. E depois vemos o que vai acontecer na partida. Aqui, logicamente, eu quero lutar contra a possibilidade do meu adversário jogar C5, que é a ideia que ajuda a liberar a posição das pretas. A parte interessante é que depois disto, um ano depois, eu cheguei a uma partida muito parecida com essa, com os planos praticamente os mesmos que essa posição. Uma posição idêntica, plano parecido. Eu consegui uma posição muito boa, ganhadora, mas eu não consegui vencer. Mas esta partida me serviu para mim como base para a partida seguinte. Então, isso foi 7. C3. Ok. E cavalo E5. E a ideia de cavalo E5 é evitar B6. Logicamente, se B6 tem cavalo C6, mas também tem dama F3, né? Então, é um lance bem interessante para tentar... Se a ideia do branco é se opor à possibilidade de jogar C5. Perdão, B6. Então jogaram C5. Bispo E3, bispo D3, parece um lance lógico. Peão por peão. Bispo captura. E dama C7. Bom, o preto fez o que é normal. Ele jogou C5, conseguiu uma posição mais ou menos igualada no centro. Ainda falta por desenvolver o bispo de C8. Eu tenho que rocar. Mas, mesmo que a posição seja igualada, eu prefiro um pouco mais a posição do branco. Às vezes, é um conceito diferente. Você acha que uma posição igualada é igual a uma posição empatada. E no xadrez não é assim. Você tem uma posição igualada, mas não necessariamente essa posição tem que ser empatada. Então, eu preferia uma posição dessa forma, onde eu sei que posso tentar progredir pouco a pouco, mas com poucas possibilidades de ficar em uma posição pior. Por exemplo, neste caso, agora é lógico que o branco tem que rocar, porque se eu não rocasse, ele pode jogar bispo C5 e eu ficaria ou com um peão isolado, eu não posso capturar porque tem dama por E5 e minha posição seria, a posição do branco seria
muito feia, né? Tem que jogar bispo E3, cavalo D5, a posição não seria nada agradável para o branco. Então, é por isso que roque é um lance lógico e bom. E aqui ele jogou B6. Bom, B6 é um lance normal, lógico, e tem como ideia principal desenvolver a última peça das pretas, a única peça que não faz nada. Agora, de brancas, eu tenho que tomar uma decisão importante. Por quê? Porque se com branca você quer fazer alguma coisa, é o momento, é agora ou nunca. Se ele joga bispo B7, fica muito difícil coordenar as peças brancas. Então, dama F3 e rapidamente dama H3. E dama H3 está ameaçando o cavalo G4. Então já você tem pelo menos uma ideia na posição, tem uma vai tentar fazer algo que possa dar uma vantagem. Logicamente, dama E3 seria outra possibilidade, mas também ele vai poder jogar bispo C5 e a posição vai ficar muito igualada. Então, dama H3 é a forma de tentar levar peças para o ataque. A posição continua igualada? Sim, a posição continua igualada. Mas é o que você pode fazer neste momento. Então, bispo E4, um lance que eu gostei muito, na verdade, para ele. Esse lance incomodava muito na posição, mas era o lance principal e eu não tinha como lutar contra esse lance. Eu não tinha como me opor a esse lance. Dama E3, como eu falei, não me pareceu muito bom, então talvez colocar a dama em H3, mas, como eu falei, bispo E4, melhor lance da posição, e a posição continua bem igualada. Como eu sempre pergunto, bom, qual é a pior das minhas peças? Logicamente que a torre de A1 e F1 não fazem nada nesta posição, mas se eu tenho que dar preferência, eu sei que eu tenho a coluna a coluna E para a torre de F, então na teoria a coluna D seria para a torre que não faz nada, a torre de D que tem, a torre de A, perdão, que tem menos futuro, por chamar assim. Bispo por D3 e torre por D3. E agora, pelo menos, ganhei um tempo importante para ficar com a coluna. Mas não é só ficar com a coluna. A torre em D3 tem como ideia, por que não, jogar a torre G3 e atacar. Se fosse o momento do branco jogar, a torre G3 seria um lance bem forte. Estaria ameaçando várias coisas. Até torre por G7 seguido de cavalo G4 teria uma ameaça bastante real. Dama H6 para a torre H3 também seria bastante real. Dama H6 e cavalo G4. Então, eu teria muitas ameaças nessa posição. Bispo C5, um lance muito forte, porque ele está trocando uma das peças que ainda estão complicando a posição. Então, a simplificação, quando você vai ser atacado, é uma decisão correta, uma decisão que tem que ser tomada para evitar essa possibilidade. E aqui eu joguei dama G3. E dama G3 fica de olho no tema da peça sem defesa. A dama C7 é uma peça sem defesa. Então, tem muitos recursos que o branco pode utilizar, porque essa dama não tem defesa. Então, por exemplo, se torre D8 agora, existe a possibilidade de cavalo G4. Captura. Cavalo por F6. E torre por F6. E bom, eu ficaria com um peão a mais. O branco fica com um peão a mais. Tudo bem, a estrutura de peões não é a melhor, mas isso não tira que você mantenha o peão de vantagem. Então é por isso que é tão importante colocar a dama em G3.
Voltando na posição, ele jogou bispo por D4. Por D4 e torre F D8. Continua com a ideia de simplificar, a ideia de trocar peças. E aqui foi muito interessante porque eu joguei torre D1, torre por torre e torre por torre. E logicamente, como o preto está tentando trocar peças, eu lancei a isca. Eu lancei a isca para ver se ele jogava a torre D8. O que acontece? Se torre D8, aqui, se torre D8, a dama sem defesa é um problema. E este é um dos temas que também falamos no ajedrez de elite. A peça sem defesa. A peça sem defesa sempre é um problema. Então, é uma das coisas que você tem que explorar nas posições. Peça sem defesa. Então, temos cavalo D7. Que é um lance muito forte. É um lance muito forte, por quê? Porque se dama por G3, em cavalo captura F6, então captura torre por torre intermediária e peão por dama e ganha uma peça. Cavalo E8, tem cavalo F6, e depois, bom, dama por dama, ou cavalo até cavalo por E8 ganha, porque tem ameaça de mate. E estando aqui na posição, se torre por D7, temos dama por dama, torre por dama, cheque e mate. Como falei, estamos totalmente ganhos. Aqui eu lancei a isca, mas ele fez um lance que... Bom, eu falei, não. Jogou cavalo D5, infelizmente não está dando certo. Agora, a dama está defendida. Sim, que parece lógico jogar C4. E C4, mais uma vez, eu tinha como ideia deixar a dama sem defesa. Torre C8. Agora está ameaçando... perdão, está evitando que eu possa capturar uma defesa indireta, porque tem dama C1. H3, tenho que evitar também o mate na oitava fileira. E esse é um lance que é importante. Muitas vezes esquecemos de dar um ar para nosso rei, mas precisamos. Cavalo F6. E bom, nesta posição ainda tem um pouco de vantagem, porque tem a maioria de peões na ala dama. Então, como temos vantagem na ala dama, na teoria, devemos avançar esses peões. A posição do preto é um pouco mais restringida, assim que ele tem que defender por enquanto, mas eu acredito que com uma defesa normal deva conseguir empatar. E é engraçado que B4 parece um lance natural e ele jogou torre D8. E é engraçado, né? Porque torre D8 chega a uma posição muito parecida com a posição anterior. Ou seja, mais uma vez, ele cai em uma posição parecida com a posição anterior. E aqui, bom, eu poderia ter jogado cavalo D7, mas cavalo C6 também ganha. Ou seja, cavalo D7 ganha, cavalo C6 é a mesma ideia, também ganha. Por quê? Porque não tem defesa na oitava fileira, a dama está sem defesa, né? E a torre, teoricamente, estaria defendida, mas, na verdade, está muito mal defendida. Então, tanto o cavalo C7 quanto o cavalo D6, cavalo D7 quanto o cavalo C6, o branco ganha. Então, fazia a partida, e eu gostei muito dessa partida, porque, como eu falei, tem muito a ver com uma posição que depois, um ano depois, eu joguei, também cheguei a ficar ganho, mas não consegui vencer. Tá tranquilo.
Começa muito bacana essas análises, né? Porque você mostrou aí realmente que você tinha feito aquele plano de a dama sem casa, a dama que tava sem defesa, e você realmente aproveitou e no momento que ele pegou a isca, né? É uma coisa que você sempre fala no xadrez, você tem que dar oportunidade pro adversário errar também, né? E Claro, realmente ele errou. ele errou, graças a Deus. Vamos pro seu lado. Então, muito obrigado mais uma partida, mestre. E muito bacana o seu relato sobre a sua evolução no xadrez e as situações do torneio. Então, o pessoal que acompanha esse vídeo vai gostar bastante de saber como foi sua história no xadrez. E esse foi um dos capítulos que você contou mais aí da sua experiência fora do tabuleiro também. Bom, galera, antes de encerrar esse vídeo do GM Neures Delgado, eu quero deixar uma oportunidade que o nosso mestre deixou para repassar para vocês. Durante essa semana, está acontecendo a Black Week do Xadrez com Gratidão. E com o GM Neures não vai ser diferente. Ele deixou uma oportunidade para você que acompanha esse vídeo. O que acontece? O GM Neures tem um método de avaliação. O que é um método de avaliação? É um treinamento que ele dá que ensina como você entender a posição, entender a essência que está acontecendo e tomar suas decisões na partida. É muito, muito interessante. Você quer melhorar o seu meio-jogo, a sua parte estratégica. E é uma oportunidade bem bacana porque nós estamos aí na nossa Black Week e você precisa saber o que ele está oferecendo pra gente. Então, galera, eu recomendo não só porque conheço o Neures e tudo mais, mas porque eu sou aluno do método de avaliação e uso bastante os conceitos que ele ensina aqui nas nossas aulas do canal, nossas aulas ao vivo, nos vídeos que eu gravo e tudo mais. Bom, você pode se perguntar, mas eu já faço aula com outro professor, ou faz aula comigo, talvez? Galera, não vejo como problema. É uma ótica diferente. É um dos GMs que tem o maior hate que mora aqui no Brasil, um dos jogadores mais fortes aqui no Brasil atualmente. Então, não perca a oportunidade, não seja isso um problema. Você pode ver óticas diferentes para melhorar o seu jogo. Eu falo, mas não vou ter muito tempo para treinar. Não tenho tempo de ver as aulas ao vivo do GM Neures. As aulas ficam gravadas, tá? Então, é uma oportunidade muito bacana. E tem vídeos curtos lá dentro que você pode assistir também. Tem vídeo de 10 minutos, 15. Então, você consegue arrumar um tempinho para ver esses vídeos de xadrez. E também você pode perguntar, mas treinar com o GM é um pouco caro, né? Isso que eu vou mostrar para vocês. Ele está fazendo uma promoção muito bacana e imperdível essa semana. Ela tem mais de 100 aulas gravadas e toda quinta-feira ele dá uma aula ao vivo para quem está participando. E vai ter vários bônus também. Quem adquirir agora, vai receber uma aula com o Lenier Domingues sobre a Nyderge, vai ter uma aula com o GM Quesada sobre London, uma aula do GM Yuri sobre italiano, Yuri Gonzalez, e uma aula de xadrez dinâmico com o GM Cristóbal. Ele que é o maior jogador, o maior hate jogador de Chile, né? E, galera, quem tiver oportunidade, quiser adquirir o método de avaliação, na primeira hora, que vai ser às 9 horas de sexta-feira, se você adquirir entre as 9 até as 10, você ainda vai ganhar um mês do Arredrez Elite grátis. Então, é muito bacana a promoção deles. E quanto que custa isso aí? Qual que é o valor disso aí? O preço original do método de avaliação ele custa R$700 por ano. E uma mensalidade do Arredrez Elite custa 216. Então você pagaria os dois juntos R$916. Porém, na Black Friday está com 40% de desconto. E você vai pagar apenas 420 na anualidade. Então, se você tiver interesse, quiser adquirir esse método de avaliação do GM Neures, treinar com ele toda quinta-feira, peço que você, na descrição do vídeo aí embaixo, você entre no link que tem meu WhatsApp e fala para mim que você está interessado, que na sexta-feira, às 9 da manhã, vou te enviar esse link para você adquirir e não perder essa promoção na primeira hora para levar o Arredrez Elite junto, tá certo? E vai ser apenas sexta-feira esse valor, com desconto na primeira hora. Então não perca a oportunidade, aproveite. Vai ser muito bacana para você aprender mais no xadrez e entender o meio jogo. Então um forte abraço para você, galera. Até mais. Estamos no nosso